E a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, não gostou de ouvir o ministro das Relações Institucionais do governo Lula, Alexandre Padilha, comparar o desempenho do partido nas eleições municipais com a zona de rebaixamento. Nas redes sociais, a petista declarou que Padilha devia focar nas articulações políticas do governo, de sua responsabilidade, que ajudaram a chegar a esses resultados. Gleisi disse ainda, abre aspas, mais respeito com o partido que lutou por Lula livre e Lula presidente, quando poucos acreditavam, fecha aspas. Fogo no parquinho aí, no PT briga. Claro. Rapidinho, porque a Ana vai falar bem. O Silvio, tem que chamar o Silvio daqui a pouco. Fala. Eles gostam disso aí. Desculpe, Silvio. Só o seguinte, para você saber quem é que está na zona de rebaixamento, você faz uma tabela de classificação. Os 4 últimos, se eles permanecerem nessa posição, eles caem para a segunda divisão. No último campeonato, caiu o Santos. Eu tenho amigos que falam, mas o Santos foi campeão mundial, porque eu sou palmeirense, né? Não tem mundial. Então, eles vêm com essa. O Santos foi campeão mundial no século passado, Pelé, 1962. Pra você ver como é importante isso. Agora, está o Corinthians lutando contra o rebaixamento. Ele saiu do Z4 no último jogo, da zona de rebaixamento. Os corintianos estão preocupados e lutam para isso. Agora, eles não deixam de reconhecer, porque basta olhar a tabela, claro, que estão na zona de rebaixamento. Se você pega a votação dessa eleição, o desempenho dos partidos, o Corinthians está onde? Está ali na parte de cima, disputando o campeonato, a liderança? Não. Então vem um cara e constata, o companheiro que constatou está liquidado. É a mesma coisa que apareceu um corintiano e falou assim, não, peraí, nós estamos aí quase para ganhar a taça, tá? E tem que internar. Tem que internar o cara. No caso é a Gleisi. Eu não sei para que time ela torce. É Coxa, é Coritiba, né? Tá rebaixado, acho. Joga em outra divisão. Ela sabe disso. Agradeço os esclarecimentos, Augusto, que eu não entendo nada de futebol, então... A Ana sabe tudo. A Ana também sabe da zona de rebaixamento, mas deixa eu aproveitar antes de chamar o Silvio. Palmeiras foi rebaixado 2 vezes já. Não, só para a gente revisitar a fala do ministro Alexandre Padilha, nós exibimos ontem, mas vale a pena ver de novo. O PT é o campeão nacional das eleições presidenciais, mas na minha avaliação não saiu ainda do Z4 que entrou em 2016 nas eleições municipais. Então teve conquistas importantes, a eleição na capital, elegeu cidades importantes nesse segundo turno, mas ainda tem um esforço de recuperação e o PT vai fazer uma avaliação sobre isso, certamente sobre esse resultado, como voltar a ser um partido com mais protagonismo, sobretudo nas grandes cidades, nas médias cidades. É uma cigarra, né, ao fundo do ministro Alexandre Padilha. Silvio Navarro, muito boa noite. E quero ouvi-lo depois dos esclarecimentos aqui de Silvio Navarro sobre zona de rebaixamento, Z4. Eu queria só, Silvio, trazer de novo o tweet, a declaração da Gleisi Hoffmann, porque é forte. A puxada de orelha aí, em nível nacional, é forte. Vamos lá. Temos de refrescar a memória do ministro Padilha, o que aconteceu conosco desde 2016 e a base de centro e direita do Congresso, que se reproduz nas eleições municipais que ele bem conhece. Pagamos o preço como partido de estar num governo de ampla coalizão. E estamos numa ofensiva da extrema-direita. Ofender o partido, fazendo graça e diminuir nosso esforço nacional não contribui para alterar essa correlação de forças. Padilha devia focar nas articulações políticas do governo, de sua responsabilidade, que ajudaram a chegar a esses resultados. Mais respeito com o partido que lutou por Lula livre e Lula presidente quando poucos acreditavam. Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo. Paula, boa noite, querida. Ana, meu irmão Augusto, Piotto, boa noite para você que nos acompanha. Aliás, sobre cigarras e formigas, também faz algum sentido tudo isso que a gente está acompanhando. Alexandre Padilha, Gleisi Hoffmann e gente que botou o pé na estrada, que fez campanha, que trabalhou de verdade, partidos que cresceram nesta eleição e quem ficou ali comemorando a eleição de Lula depois de 2 anos
e o final da eleição municipal não foi assim tão bom. Aliás, foi péssimo. Paula, vamos lá, em dois tópicos. Primeiro tópico, Alexandre Padilha. Todo mundo sabe que o Alexandre Padilha não é uma pessoa muito querida na bancada de deputados do PT, por exemplo. Ele é o articulador político, porque é cota da Janja, é muito amigo da Janja. A Janja impediu a demissão dele quando da crise com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Ela, por exemplo, foi quem disse para o Padilha: Padilha, você precisa mudar um pouco o seu jeito de se vestir, você precisa começar a falar todes. Nós reportamos isso, inclusive, em algumas reportagens na Revista Oeste, no nosso site. A proximidade deles. Então, como a Anísia Trindade, ele não perde o emprego, mas é ruim de serviço. É verdade o que a Gleisi Hoffmann está dizendo, ele não consegue tomar café com a bancada de deputados que queria que o articulador político do governo fosse o José Guimarães, do PT, lá do Nordeste. Todo mundo se lembra também, teve um assessor pego com dinheiro na cueca no aeroporto, irmão do José Genuíno, mas tem um caminho mais fácil, porque é deputado há muito tempo, e o Padilha passa um ar de arrogante, quase não vai ao Congresso Nacional e por aí vai. Então ela tem um ponto quando ela diz: você no teu cargo é um desastre. Agora, ele tem um ponto, e se a gente tiver a oportunidade de mostrar numericamente que ele está certo, o PT está no Z4, porque quando você olha essa aí, ó, isso é uma tabela mais comprimida, né? Você vai, uma fotografia, você vai ver que o PT fez 252 prefeituras, é menos do que o PSDB, que também sai dizimado, e outrora ambos ali, né, controlavam a política, a polarização nacional, um antagonista do outro, mas hoje você vê que eles não têm mais representatividade. O PSB, do campo da esquerda, é quem saiu melhor na eleição, 312 votos, esse é um gráfico do Poder 360. Olha para cima, soma tudo que a esquerda fez, PSB, PSDB, PT, tem mais uma quinquilharia lá para baixo, o PCdoB fez 19 prefeituras, o PSOL fez 0, traço, nenhuma. Olha para cima, soma o que o PSD fez, o que o MDB fez e o que o PP fez, por exemplo. Ali está o controle das prefeituras no Brasil. Não só a capilaridade, porque chega aos rincões, porque tem uma profundidade, uma densidade eleitoral, e aí é que está. Por exemplo, quando você fala do MDB, uma dessas 864 prefeituras é São Paulo. Você está falando de 9 milhões e 300 mil eleitores. O PSD, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Volta para o MDB, Porto Alegre. Olha o tamanho dessas prefeituras. Sem contar o cinturão metropolitano das capitais, né? Aquela região macro, aqui em São Paulo você tem todo o ABC, Osasco, Guarulhos e por aí vai. Se você for olhar o que esses partidos controlam, é muita coisa. O PT sai do estado de São Paulo com prefeituras, por exemplo, como Mauá. É uma prefeitura pequena para quem já controlou todo o ABC paulista. Santo André, São Bernardo, São Caetano, uma ilha ali, um pouco mais difícil para o PT, mas Diadema, que perde com o Felipe com 4 eleições. Ele foi tesoureiro da Dilma e tesoureiro da campanha do próprio Lula à reeleição em 2006. Então, quando você joga a luz, você vê que o Padilha está certo. Então, para resumir aqui, Paula, a Gleisi está certa quando fala que o Padilha é ruim de serviço. É a cigarra que estava lá no fundo. E o Padilha está certo quando diz que o PT hoje é Z4. E Z4 é a esquerda.